Muito bem, nós estamos de volta nesse bate-papo de hoje sobre estratégia comportamental, conversando com o João Carlos, ele que é estrategista comportamental, dando uns detalhes pra gente do que é coaching, do que é ser coach, de como você pode mudar um pouco a sua vida, melhorar ou corrigir ou alterar. Mas como a gente dizia no bloco anterior, tem gente que promete mundos e fundos e a coisa não é bem assim, né, João? O negócio é mais sério, na verdade. É muito sério, Júnior, porque o que acontece? Normalmente, o coach, ele aprende algumas coisas da área do marketing. Certo. E até o que a gente conversou no nosso off aqui, Sim. ele é uma frase do copywriter, né? Que fala assim, que quando você trabalha com copywriter, a sua descida para baixo é direto. Correto. Você já vai porque o marketing, ele trabalha com o neuro das pessoas, Sim, né? Buscar no cliente, no consumidor, né? Despertar ele. Então, né? esses cursos, eles ensinam, eles focam muito nisso. Como que você vai vender? Você vende assim. Aí o cara começa a aplicar essas técnicas. E quando nós estamos falando de pessoas, Júnior, nós estamos falando de pessoas reais, que estão passando problemas reais. Correto. Então, de repente, a pessoa acabou de perder o emprego, e ela chega na casa dela com um acertinho lá de 5, 6 mil reais que vai dar para ela viver um tempo. Até tentar se realocar no mercado, né? E aí o que acontece? Ela vê lá uma promessa dessa. Torne-se milionário com tal. E aí a pessoa vai, pega o dinheiro do acerto e investe tudo. Nisso. E acredita num cara que fez um curso de 20 horas, de 24 horas. E é aí que mora o perigo da coisa, né? Porque não é só afetar o nome da profissão, porque a profissão no final ela se recupera. Sem dúvida. Né? Vai acabar funilando e vai ficar os bons. Ficarão os bons, na verdade. Vai separar o joio do trigo, né? Ali, sem dúvida. Vai acabar acontecendo isso. Agora a questão é o impacto social que isso causa, sem dúvida. Né? O prejuízo financeiro, o impacto no comércio, o impacto social. Isso é muito ruim para a economia, né? Afeta como um todo, isso, né? afeta. Então o mal profissional ele tem um impacto negativo no comércio, né? Ô João, e hoje a gente falando um pouco sobre a questão das mídias sociais, que a gente vê essas promessas, o pessoal que garante que tudo vai dar certo e tudo, não vou dizer que tudo, mas uma grande maioria é tudo fraude, né? É isso que você está falando. A pessoa vai pegar o dinheiro do incauto ali, da pessoa que está desesperada, precisando, não vai dar o retorno esperado e o cara ainda vai ter um prejuízo, né? Então, Júnior, eu prefiro acreditar que é a minoria. Eu prefiro ser positivo, por quê? Porque, cara, nós, como profissionais da área do desenvolvimento humano, nós precisamos acreditar no ser humano, nós precisamos ter fé que os seres humanos eles têm ainda um valor de honestidade, apesar do cenário, né? O que nós vemos normalmente é a mídia mesmo manipulando as massas e colocando o que quer. Hoje com a tecnologia, o desenvolvimento aí, o Facebook, ele está dando poder de palavra para as pessoas. Nossa, né? Todo mundo, né? Isso, já é diferente, né? Dos anos 80, onde as pessoas não tinham poder de fala, né? Vivia ali numa... mais restrita, né? Isso, numa ditadura tecnológica, né? Por assim dizer. Hoje já não, hoje existe essa liberdade de expressão e a galera tá ficando atenta, né? Lógico. O pessoal tá começando a perceber já. E é onde acaba impactando dessa forma aí, né? Que nós estamos conversando, do profissional, de falar, pô, o cara já fala lá, não sei o que é lá do seu mindset. Aí você já fala, mano, mais um coach, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Já joga uma palavra em inglês, você já sabe você já sabe o que é, né? Sem dúvida. Então, é por aí. Se definiria como um coach? Então, Júnior, não, de forma alguma. Por quê? Porque eu tenho a minha formação acadêmica na área de coaching, né? Certo. Que é coaching e treinamento, desenvolvimento humano. E agora em julho estou indo para São Paulo para poder pegar o meu diploma de MBA em treinamento. Então é a última etapa aí que nós estamos fazendo da formação. Concluindo aí essa etapa, concluindo. Né? E aí tem muita coisa legal que vai acontecer esse ano aí com o nosso instituto. Bacana. E esse treinamento ele tá mais me colocando como um estrategista mesmo, né? Porque esse é o meu foco mesmo. Como acabou passando algumas coisas na vida da gente, né, Júnior? Que fizeram com que
com que nós precisássemos modificar um pouco as coisas que acontecem. Então, a gente acaba aprendendo um pouco com a vida, né? A vida ensina, né? Isso, eu falo que hoje o diploma em si, o certificado, ele é apenas um símbolo ali de algo que você demandou a sua energia para fazer. Mas a grande realidade é que o que a gente aprende mesmo, o que leva a gente a tomar essas ações na vida são as nossas experiências, as coisas que a gente vai passando. Vai trazendo a bagagem ali para esse desempenho, né? Falando sobre a análise comportamental, eu estou aqui de braço cruzado, o João falou assim, ele não está interessado no que eu estou falando. Na verdade é só para esconder a barriga, então não tem nada disso aqui, né? Ele já está sabendo. Ô João, na verdade a gente pode dizer que o seu material de trabalho é o ser humano. Ser humano. É esse que é aonde você trabalha, na verdade, né? Porque onde está o ser humano, onde é o Otacílio. Vamos trazer ele aqui, olha lá, você está aqui na gravação, cara. Muito bem, beleza. Cheguei na hora imprópria. Não, chegou na hora certa. Grande abraço. Esse é o Jotacílio. Grande Jotacílio. Esclarecendo, é o pai do João Carlos, né? Nós estamos aqui na JS Comunicação. Aqui. E não tem pai melhor, né? Não, com certeza, aí é o mestre. Ensina então, muito pra gente. Diga pra nós, o material humano então é o ser humano. Isso, Júnior, porque o ser humano, apesar do mundo ele se desenvolver tecnologicamente, inteligência artificial não roda se não tiver um ser humano por trás. Com certeza. Mas a inteligência artificial é precisa, a tecnologia é mais precisa, eu concordo com isso. Mas sem o ser humano por trás, né, o software que roda na nossa mente, ele é muito mais complexo do que qualquer inteligência artificial. A inteligência humana, ela está muito longínqua ainda, é muito distante da área da neurociência, a área da psicologia, de entender realmente tudo. O campo é muito vasto, né? Tem muito que se aprender ainda, na verdade, para trazer. Né? Eu acredito que é por isso que vai, né? Da mesma forma que a medicina, ela acabou se dividindo, né? Antigamente o médico ele era geral, ele tratava Fazia tudo que você precisava. Fazia tudo. Hoje já não. Hoje é um pro joelho, outro pro olho, outro pra cabeça, cada um numa parte. E a psicologia acabou acontecendo isso também, né? Então, você tem um profissional ali que ele é focado em traumas, certo. O outro ele já é focado no desenvolvimento de pessoas, né? Então, acaba um pouco meio que criando você vai criando diversas áreas, né? Ramificando o negócio. Exatamente. Ô João, aí nós falando sobre essa questão do coaching, o que é um analista comportamental e qual a relação que ele tem com o coaching? Então, Júnior, o analista comportamental, todo coach precisa ser analista comportamental. Está inserido ali para ser porque senão ele não consegue. Como que um coach vai fazer uma estratégia de vida para uma pessoa se ele não consegue nem ver? Sem dúvida, né? sem dúvida. Isso mesmo da pessoa cruzar o braço, como você disse aí, é uma grande lenda que existe. Né? Porque o analista comportamental, ele sabe que tem que ver o contexto. Exato. De repente a pessoa está ali com o braço cruzado, pode ser um indício de concentração. Sem dúvida. Não quer dizer que ele não está concordando, não quer aceitar. Né? De repente a pessoa, a postura dela torna ela mais relaxada. Então, isso é contexto. Linguagem corporal é contexto. Cada um tem o seu. Não existe ali uma coisa fixa, tipo, vou identificar a mentira. Outra balela para vender, para arrancar dinheiro do pessoal, né? Então não existe um sinal, isso cientificamente falando, já é um sinal de mentira. Já desmistificou isso daí, né? Isso. Então posso ficar de braço cruzado, não tem problema. De boa, tranquilo, porque de repente tá com frio hoje. A gente tá vivendo o ambiente, o clima tá frio. O clima tá frio, então a pessoa já é uma resposta comportamental automática da pessoa, né? Então, existem muitas lendas e existem pessoas que caem nessas promessas, acaba acreditando e colocando dinheiro e no final acaba perdendo. Então todo coach precisa ser analista comportamental. Para quê? Para ele poder observar qual o estado atual da pessoa. Certo. O que é estado atual? É o contexto que a pessoa está vivendo no momento da vida dela. É o momento da vida, isso. Né, que vai passar. Então eu quero fazer coach para passar no concurso. Eu quero fazer coach para me tornar um profissional melhor, para me ganhar uma promoção. Legal. Então, é isso. O que você precisa fazer? Se eu te perguntar, vai ter muita coisa que você não sabe. Sim.
Mas eu observando o seu contexto, analisando o seu comportamento, você consegue mapear, eu consigo identificar, consigo mapear e saber. Ah, legal, porque às vezes a gente precisa, o João é especialista, às vezes você precisa de ajuda, mas nem sabe a ajuda que você precisa, né? Exatamente. Você se sente, precisa de, mas o que você precisa? Você não consegue chegar nisso. Aí eu te falo, o que são as estratégias comportamentais? As estratégias comportamentais são condicionamentos, são excitações que a gente cria na pessoa para elas quebrarem barreiras. Legal. Então vamos usar um termo muito simples que é o maior medo da humanidade. Você sabe qual que é, né? Rapaz, eu tenho tanto medo que eu já nem sei se é o maior. Hoje, é a morte? Muita gente fala assim, nossa, o maior medo da humanidade é a morte, porque é muito relativo. As pessoas falam, o que vai acontecer depois, né? Você não sabe o que vem, né? É um grande mistério, na verdade. Um grande mistério. Mas existe uma pesquisa da Universidade de São Paulo que eles fizeram aqui na virada do milênio, né? Eles fizeram essa pesquisa e descobriram que o maior medo da humanidade é falar em público. Não é morrer, né? Esse medo ele consegue superar ali a morte e passa perto, coisa de 1% de diferença. Quem não gosta de falar tem uma limitação terrível. Tem uma limitação. A pessoa trava mesmo. Aí vem da onde que vem isso? Aí vem o mapeamento, eu preciso identificar da onde que veio. Qual que é a trava, né? Qual que é a trava, o que aconteceu? E aí você começa a conversar com a pessoa ali e ela te solta, olha, então, na minha infância eu tentei falar alguma coisa e meu pai brigava comigo, minha mãe, e foi criando bloqueios, né? Não deixava eu falar, tu ia falar, cortava. Isso acabava cortando, afetava. Exatamente. Aí entra naquela parte que a gente diz que muito do que a gente é hoje vem lá de trás, né, João? Vem da infância, da juventude. Aquelas crises que tivemos, ou os traumas ali, vão afetar o dia a dia de hoje, né? Nós somos o reflexo do nosso passado. Exatamente. Né? Somos o reflexo da construção da nossa vivência, porque é na onde nós construímos os nossos valores, as nossas crenças. E é exatamente essas crenças que precisam ser quebradas para que a pessoa consiga se desenvolver na vida. E aí isso são as estratégias comportamentais. E é o trabalho que você faz. Isso. Que é ajudar a pessoa a quebrar essas lendas, quebrar esses traumas e avançar. Exatamente. Esse é o papel do estrategista. Eu diria assim, Júnior, eu não gosto de usar a palavra trauma, porque a palavra trauma, ela não gera uma crença. O trauma, ele gera uma coisa muito mais forte. Mais séria, né? Mais séria. Ele gera uma patologia, ele gera uma coisa que precisa ser tratada por um especialista em si. Aí é uma outra situação. Então a crença, ela é só mesmo um pequeno paradigma que a gente consegue abrir porta. Então se eu identifico que é um trauma, aí sim, aí eu faço encaminhamento para o psicólogo. Vamos fazer os processos juntos. Sim. Aí a gente consegue fazer o resultado dele, né? E a estratégia fica mais eficaz. Eu já te perguntei isso, mas só para reforçar. Essas estratégias comportamentais, elas são personalizadas para cada pessoa. Sim, personalizadas. Não é um negócio assim que é uma regra para todo mundo, né, João? Como a gente estava falando, né? A gente faz um mapeamento, identifica lá o que precisa ser trabalhado. A pessoa tem medo de falar. Por que você tem medo de falar? Não sei. Aí você descobre a crença que prende, que trava a crença limitante. E às vezes duas pessoas têm o mesmo problema, têm a mesma dificuldade, mas o motivo não é o mesmo, né? O motivo não é o mesmo. Às vezes o gatilho é diferente. Não, legal. Então a estratégia comportamental, Júnior, é você gerar situações onde essa pessoa ela começa a modificar isso. Então, como que é a tua vivência? Cara, eu não falo com ninguém. Eu chego lá no banco e entro na fila, cruzo o braço, baixo o celular, pego o celular, fica assim, que hoje é... Sim, é o tradicional. É o tradicional. Então, eu tô aqui, aí fico olhando as pessoas meio, tem uma mulher bonita ali, mas só uma olhadinha e tal, e não tem. Então, você consegue, né? Porque tem que fazer sentido para a pessoa. Lógico. Você consegue só na fila de banco. Você não precisa fazer nada. Certo. Como que você se vê falando oi para as pessoas? Só oi. Oi, tudo bem? Bom dia. Boa tarde. Você já viu que é um condicionamento, né? É uma estratégia onde eu vou criando situações para essa pessoa e vou complicando essas situações. Certo. E automaticamente vou calejando o comportamento dessa pessoa. Lógico.
essa pessoa ela vai... Ela começa a avançar, né? Ela Isso é um avanço, ela vai mudando. Uma coisa que sozinha ela não está conseguindo. Né? Você vê uma pessoa que ela não consegue falar oi para as pessoas na rua, e hoje é muito natural com celular, né? Então hoje nós precisamos resgatar um pouco dessas conexões. E isso é uma questão de comportamento tão séria que às vezes a pessoa passa uma imagem de que talvez seja uma pessoa chata ou inacessível, quando na verdade é simplesmente uma pessoa tímida, uma pessoa tímida que tem uma dificuldade. Isso. Né? Quer dizer, e no final acaba reforçando essa imagem e é muito triste, né, Júnior? Não, sem dúvida, é um negócio que abala mesmo. Que abala. Só para a gente fechar esse bloco, qual que é a diferença do impacto social causado por uma pessoa que utiliza estratégias comportamentais de outra que ainda não teve a chance de conhecer esse processo, João? Tá. É justamente a situação do condicionamento que ela não consegue. É esse grape aí que você vai dar na situação. Isso, exatamente. A gente sabe que viver em sociedade é um negócio complicado, né? Sim. Geralmente a gente acha que o universo somos nós, né? Os outros é que tem que ficar orbitando. Essas estratégias comportamentais aproximam as pessoas, né, João? Traz mais. Você consegue criar uma congregação, vamos dizer assim, humana. Você consegue porque a partir... O que acontece, Júnior? É muito natural do ser humano, como a gente conversou ali no início, olhar para fora, né? Não se olhar, né? Isso, e quando você olha para fora, você está julgando. Que é muito fácil, né? É muito fácil. Na verdade é natural, isso já é do ser humano. É natural do ser humano. É natural. Então, você olha para fora, você julga coisas, você julga marca, você julga, né? Você julga empresas, você julga pessoas, você julga roupas. Sem dúvida. Né? Comportamento. E no final das contas, quando você sai e começa a se auto-observar, isso muda. Sim. Porque você não está mais julgando o comportamento das outras pessoas, você não está mais projetando nas pessoas. Sim. Você está se lapidando, você está olhando para si, né? Como dizem os pedreiros sociais, você está desbastando a pedra bruta, você está fazendo um trabalho em si próprio, né? Que é completamente diferente aí de quando nós estamos focados para fora. Sem dúvida. Então a estratégia comportamental, ela é autoconhecimento. Porque é muito fácil a gente falar, cara, eu sou bom em tocar violão, eu sou bom em conversar, sim. Mas, cara, eu sou um cara arrogante, eu percebi que eu sou arrogante. Correto. É difícil, cara. É difícil você aceitar. É difícil aceitar. A gente fazer essa autocrítica. A gente fazer esse nível de autocrítica, sem né? Dúvida. De falar, cara, a minha projeção social é uma projeção de chatice, as pessoas me veem como uma pessoa chata. As pessoas tentam. E eu não sou chato, eu simplesmente eu tenho dificuldade de me comunicar com elas. E elas só vão saber se você se comunicar. Olha que complexidade pra isso, poder quebrar essa imagem. Para poder quebrar. Então, a estratégia comportamental, ela é um autoconhecimento, né? Ela tem um nível de importância muito grande para as pessoas. Bacana. Sobre o autoconhecimento, o João Carlos fala para nós no próximo bloco. Isso aí. Nós voltamos já.